A morte do maior jogador de futebol de todos os tempos também repercutiu por lá. Pelé, afinal, atuou também no Cosmos de Nova York, de 75 a 77, por 3 temporadas, e lá também conquistou o público norte-americano. Conosco, Thiago Américo, ao vivo de Boston. Thiago, bem-vindo, boa sexta para você também, apesar, dessa nossa notícia que tanto nos emociona. Qual é a repercussão, como está sendo por aí nos Estados Unidos, a morte do rei do futebol brasileiro? Olá, Adriana, bom dia para você, para o Thiago, para toda a audiência aqui da Jovem Pan. Uma notícia muito triste, mas que mostra o legado de um mestre da bola, uma das principais lideranças brasileiras no mundo inteiro, como o Luca falou agora, um embaixador do brasileiro sem exercer essa função no mundo afora, e aqui nos Estados Unidos a repercussão é muito, muito grande. Ouso falar que talvez nunca na história da cobertura mundial um brasileiro mereceu e recebeu tanto destaque aqui nos Estados Unidos. São os maiores veículos de comunicação do mundo, trazendo na capa de seus jornais, também trazendo em noticiários como as americanas ABC, CBS, NBC, jornais reconhecidos e muito populares aqui nos Estados Unidos, trazendo na capa, na contracapa, nos sites, uma repercussão muito grande da morte do rei do futebol. E as autoridades aqui dos Estados Unidos também vêm repercutindo, como é o caso do presidente norte-americano Joe Biden, que foi em suas redes sociais fazer uma homenagem a Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que faleceu aos 82 anos em São Paulo. Ele tuitou esta mensagem para quem pode assistir pela internet, pela televisão, que diz o seguinte: para um esporte que une o mundo como nenhum outro, a ascensão de Pelé, de origens humildes, a lenda do futebol, é uma história do que é possível. Hoje os pensamentos de Gil e eu estão com sua família e todos aqueles que o amavam, disse o presidente norte-americano. Um outro político bastante conhecido, ex-presidente aqui dos Estados Unidos, Barack Obama, também fez uma série de homenagens ao rei do futebol. Inclusive, ele esteve algumas vezes com o rei Pelé e na postagem ele disse: Pelé foi um dos maiores que já jogou o belo jogo. E como um dos atletas mais reconhecidos do mundo, ele entendeu o poder do esporte para unir as pessoas. A gente vem falando também sobre a repercussão de Pelé, a história dele ligada ao futebol aqui nos Estados Unidos, durante a programação da Jovem Pan. Ele que jogou entre os anos de 1975 a 77 no Cosmos e trouxe a cara e o jeito do futebol arte brasileiro aqui para os Estados Unidos, se tornando um embaixador brasileiro aqui na América do Norte. Essa equipe de futebol de Nova York também prestou solidariedade aos familiares e homenagens ao rei da bola. A gente vai ver agora imagens dessa postagem no site oficial do Cosmos, esse time de Nova York, que diz o seguinte: o Cosmos de Nova York lamenta a perda do lendário Pelé. A homenagem segue dizendo que a família New York Cosmos, do passado e do presente, lamenta essa perda de um ícone do esporte. Viva o rei Pelé! Outro importante jornal aqui dos Estados Unidos também vem repercutindo, é o The New York Times, que trouxe na sua capa. Realmente é impressionante a popularidade do Pelé. No site oficial do jornal tem pelo menos 3 a 4 matérias falando sobre a história de Pelé, falando a história dele no futebol americano, falando a história dele no futebol brasileiro, falando também do seu legado no futebol mundial e trazendo o que a gente chama no termo jornalístico factual, a morte dele. E uma das manchetes diz: Pelé, a cara global do futebol, morre aos 82 anos. A matéria diz ainda que o atleta ajudou a popularizar o esporte nos Estados Unidos. O maior jogador de futebol do mundo estava internado desde o dia 29 de outubro, passando por uma luta ali. Inclusive, eu estive em São Paulo fazendo a cobertura numa das primeiras vezes que ele chegou ao Hospital Albert Einstein para fazer todo o processo contra essa luta, contra o câncer que ele vinha enfrentando. E a repercussão aqui nos Estados Unidos, que envolve autoridades, como o Luca falou, na Europa, o presidente da França, o presidente da Itália, na América do Sul, o presidente da Argentina, vem repercutindo e vem aumentando minuto após minuto, devido a essa grande popularidade, importância como um exportador do futebol brasileiro e da nossa cultura brasileira no mundo inteiro. Pelé, que fez mais de 100 músicas, cantou e gravou com a lendária Elis Regina, e os dois devem estar juntos no céu neste exato momento. Eu volto com você, Adriano. Bom, lindas homenagens a Pelé nos Estados Unidos também. A repercussão internacional da morte do rei do futebol brasileiro. Thiago Américo, daqui a pouquinho, volta com a gente aqui no Jornal da Manhã.